O canalzinho foi desafiado aqui pela primeira vez, então missão dada é missão cumprida. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo, reforçando, batemos a meta de 100 mil inscritos. Então, daqui a pouco, a qualquer momento, chega uma plaquinha por aí. O negócio é o seguinte, o Futirinhas desafiou o canalzinho aqui a elaborar a lista dos 20 maiores jogadores de todos os tempos. Eles fizeram isso lá no canal deles, Futirinhas, que é muito legal, é infinitamente maior que a gente, né? Já vai bater quase 2 milhões de inscritos e foi muito legal, trouxe muita gente nova aqui pro canal e eles fizeram a listinha deles lá e ainda desafiaram mais 5 pessoas, eu estou entre essas pessoas. E aí aqui a gente vai fazer a nossa listinha também de 20, que não foi fácil, eu quebrei minha cabeça, deixei muita gente querida fora da minha lista. Vou explicar alguns nomes mais que outros, porque alguns são bem óbvios, e tenho que desafiar 5 pessoas. E eu vou colocar o link lá na descrição de cada canal, vocês perturbem essas pessoas para eles fazerem também esse vídeo, porque vamos lá, eu vou desafiar Rafa Oliveira, Mauro César Pereira, Gustavo Fogaça, que tem o canal do Gufo, né, o Esquemão, Leonardo Bertozzi, meu parceiro, e Gustavo Hoffman são os meus 5 desafiados para fazerem essa listinha de 20 nomes. Dá trabalho. E vamos lá, eu podia, para mim era mais fácil começar do primeiro para o último, mas aí ia perder a graça, né? Então, obviamente, a gente tem que começar do 20º para o primeiro. E o meu 20º lugar é Paolo Maldini, gigantesco jogador italiano, um símbolo do Milan, um símbolo do futebol italiano, um jogador que cumpriu várias funções e uma grande identidade com o Milan vencedor, com um futebol italiano vencedor. Talvez o primeiro grande nome que vem à mente quando você fala de Itália não é nem Baggio, nem Totti, nem Del Piero, seja o Maldini. Seguindo em 19º lugar, o único goleiro desta lista. Eu pensei muito em colocar o Yashin, goleiro que defendeu a União Soviética, goleiro que ganhou tudo no seu país, que ganhou uma bola de ouro, até hoje o único goleiro a conseguir tal feito, e um que revolucionou a posição. Só que aí eu fui para a evolução, e eu sempre defendo os goleiros modernos, acho que ser goleiro hoje de altíssimo patamar é mais difícil, porque os jogadores estão melhores, a bola está mais rápida, está tudo mais complicado. E aí o goleiro é a posição que mais evoluiu, então no 19º lugar está Gianluigi Buffon, é o meu 19º lugar, goleiro campeão do mundo, campeão de tudo pela Juventus, um símbolo de segurança e de longevidade em altíssimo patamar, por isso Buffon tá aí e eu acabei deixando o Yashin de fora. 18º lugar vai para Eusébio, o grande português até o surgimento do Cristiano Ronaldo, era o maior jogador da seleção portuguesa, o grande nome da história do Benfica, um cara que pouca gente lembra, mas ele sim, nos anos 60, ele chegou a algumas temporadas a rivalizar com o Pelé. Tanto que eu tenho uma biografia do Eusébio e em determinado momento, depois da Copa de 66, o texto fala, né? O Eusébio recuperou o posto de melhor do mundo que era do Pelé. Então, assim, à época, em algumas temporadas, existiu um debate ali, existiu uma discussão, e a gente está falando de jogadores com características muito parecidas. Por isso, o Eusébio precisa estar nessa lista e está no 18º lugar. Seguindo, o 17º lugar vai para Bob Charlton, talvez o grande jogador da história do futebol inglês, e aí nessa lista precisa ter o país que fundou o jogo moderno, precisa ter um representante. 2 grandes vitórias na vida do Bob Charlton foram em Wembley, que é um símbolo sagrado do futebol inglês. Ele ganhou uma Copa do Mundo lá, ganhou uma Copa da Europa lá também, um cara que sobreviveu a um acidente aéreo, que por muito pouco não morreu, viu vários dos seus companheiros falecerem, e é o grande nome, acho que o grande símbolo do futebol inglês na história é o Bob Charlton, e com toda razão tá aqui porque era pura técnica, pura dominância, pura evolução para a época em uma Inglaterra que era muito à frente até, apesar de não ser um time que talvez que envolvesse os adversários com um jogo maravilhoso, mas taticamente era um time muito moderno e passava muito pelo Bob Charlton, o jogador mais técnico, o mais genial da história da Inglaterra. Então, na 17ª posição está o Carequinha. 16º lugar vai causar um problema, mas eu vou explicar lá na frente, porque aqui
não é só talento, não é só o meu gosto pessoal, é o meu entendimento de relevância histórica, de peso histórico, de várias outras características que não só bola por bola, talento pelo talento ou valor afetivo para mim. Mas no 16º lugar está Romário. Poderia ter tido uma carreira muito maior na Europa, poderia ter sido mais relevante para a Europa, mas escolheu, no auge da carreira, aos 28, 29 anos, voltar para o Brasil, e aí é uma escolha que a história cobra um preço. Porque enquanto ele volta para o Brasil e aí é artilheiro no Campeonato Carioca, fazendo gol contra o Madureira, contra mais não sei quem, você tem outros nomes ocupando esse lugar no futebol europeu, sendo mais relevantes, por exemplo, na história brasileira no Barcelona. Obviamente ele é um cara fundamental no título de 94, gigantesco para a seleção brasileira. Uma coisa é o lugar do Romário na seleção brasileira, outra coisa é o lugar do Romário na história do futebol como um todo. Porque primeiro que acho que outros que a gente vai falar aqui jogaram mais que o Romário, por mais tempo, e acabaram sendo mais relevantes. O peso histórico não é só a técnica, não é só o talento. O Romário é um artilheiro nato, um cara que eu adorava ver jogar, uma magnitude de domínio dentro da área que é absurda, mas ele fez uma escolha e aí não dá para brigar com outros caras. Então o Romário, ele tá bem abaixo aqui na lista, até comparado, por exemplo, ao Futirinhas, mas não tem como, né? Na seleção ele foi muito importante, dando Copa América em 89, título em 94, depois ele participa da Copa América de 97, ficando fora da final, é verdade, mas fundamental, tem um valor afetivo gigante para uma geração inteira de brasileiros, mas tem muita gente à frente do Romário em termos de peso histórico no futebol, então na minha lista dos 20 ele está nesse lugar aqui. Atrás, por exemplo, de Iniesta e Xavi, que ocupam respectivamente 15ª e 14ª posições. O Iniesta, eu já falei, para mim jogou menos que o Xavi, que foi mais dominante, que foi mais goleador, deu mais assistências. Agora o Iniesta talvez tenha sido mais driblador e tenha momentos mais emblemáticos, porque enfim fez um gol histórico pelo Barcelona, colocando o Barcelona no final de Champions, e fez um gol de título mundial da Espanha. Mas o Xavi acabou sendo mais relevante em vários momentos e é um símbolo do barcelonismo moderno, né, do guardiolismo. Então o Xavi, para mim, é uma referência absurda para o mundo inteiro. Você vai falar aí de jogadores dominantes no século XXI, o Xavi vai estar, e o Iniesta também. Então eles ocupam aí casadamente 15ª e 14ª posições, o Iniesta antes, o Xavi depois. Sim, para mim eles estão à frente do Romário no quesito maior. Isso aqui não é melhor e vai ficar muito clara essa minha escolha lá na frente, tá? 13º lugar, por coincidência, era a camisa que este jogador usava, Gerd Müller, o maior atacante da história do futebol alemão. Durante muito tempo foi o maior artilheiro da história das Copas, acabou sendo ultrapassado depois pelo Ronaldo, depois pelo Klose, mas durante um bom tempo foi o Gerd Müller, campeão pelo Bayern, campeão N vezes na Bundesliga com uma média absurda de gols, uma média absurda na seleção alemã, sendo campeão do mundo em 74, ganhando de uma Holanda que era muito favorita e muito pelo Gerd Müller, um goleador em gols oficiais, ele está lá no topo. E não tem a característica de um 9 ou de um atacante alemão padrão, porque o Gerd Müller saía muito da área, o Gerd Müller tinha um poder de finalização que era gigantesco, já tinha jogado muito na Copa de 70, voltou a jogar demais na Copa de 74, então o Gerd Müller não tem como não ficar na história como um atacante marcante, de uma seleção marcante, de uma escola que é extremamente marcante, e em um período que foi muito transformador, tanto para a Alemanha quanto para o Bayern de Munique. Muito passa pelo Gerd Müller. À frente de Gerd Müller temos Puskás, vencedor na Hungria, tanto pela seleção quanto pelo Honvéd, que foi um time dominante húngaro até ele ir para o Real Madrid. E aí eu falo, como assim ele foi vencedor pela Hungria? Ele ganha a medalha de ouro olímpica e por muito pouco não ganha uma Copa do Mundo em 1954, numa seleção que marcou época e que passa muito por ele. Ele é o grande símbolo de uma das grandes seleções da história das Copas, mesmo sem ter sido campeão. E a Hungria, inclusive, metendo 8 na Alemanha durante a Copa e perdendo na final, né? Para uma Alemanha que até hoje é acusada de ter usado doping, isso e aquilo, mas enfim, o fato é que perdeu. Mas o Puskás, muito vencedor no Real Madrid, chegando depois, né, do que uma geração que já era vencedora, ele complementa essa geração. Até hoje dá nome ao prêmio Puskás de gol mais bonito do mundo, porque era um cara extremamente talentoso, muito completo, às vezes parecia fora de forma e mesmo assim dava um resultado gigantesco. O Puskás é enorme na história do futebol. E olha que vem de um lugar que, teoricamente, não produziria um cara desse tamanho. Atrás de Beckenbauer, o maior nome da história do futebol alemão. Eu falei do Gerd Müller, o maior atacante, o Beckenbauer é o maior jogador da história do futebol alemão, uma referência absurda em clube
e em seleção, e eu não estou nem colocando aqui que o Beckenbauer foi campeão do mundo como treinador em 90, eu estou falando só como jogador. Uma dominância absurda da zaga e do meio-campo, um cara que podia ser zagueiro, líbero e meio-campista, com uma elegância gigantesca para organizar qualquer equipe, um jogador enorme. Toda vez que se fala de seleção de todos os tempos, o Beckenbauer aparece em algum lugar, porque ele tem vaga aí em várias posições e funções, então o Beckenbauer no 11º lugar aqui. E agora a gente entra nos 10+, começando com Garrincha, puro DNA brasileiro. E aí, poxa, Bruno, você já cansou de criticar o Garrincha, falar que hoje talvez não seria a mesma coisa. Lembrando que aqui é peso histórico, a gente precisa entender a história e o contexto da época. O Garrincha, de uma certa forma, ele era muito diferente daquilo que era produzido no futebol mundial, estava muito à frente no 1 contra 1. Ele podia ter sido mais, mas ganhou uma Copa do Mundo praticamente sozinho, e depois do Maradona em 86, é a grande atuação individual de um jogador em Copa, é o que ele fez em 62. Então assim, o Garrincha, ele fez parte da construção da brasilidade no futebol. A nossa identidade enquanto futebol passa muito pelo Garrincha, porque formou com o Pelé uma dupla que nunca perdeu com a camisa da seleção. Em jogos oficiais foram 40 e nunca eles perderam jogando juntos. Então a gente tá falando de fato de um jogador maravilhoso, muito diferente, e que no imaginário das pessoas, quando você fala de genialidade, de criatividade, de sorriso no jogo, esse cara vem à mente quase que instantaneamente. E não só aqui, no mundo inteiro, a gente tá falando de um cara enorme. Assim como o Ronaldinho Gaúcho, que talvez seja o Garrincha dos tempos modernos, né? Mas um cara que fez uma revolução no Barcelona, foi campeão do mundo em 2002 com a seleção, sendo não protagonista, mas muito importante. Um cara que desperta sorrisos em todo mundo que lembra de grandes lances do Ronaldinho Gaúcho. Poderia ter sido mais, poderia, assim como o Garrincha, poderia ter durado mais tempo. Porém, o Ronaldinho Gaúcho, a gente está falando de uma era já moderna, trouxe esse romantismo funcional e objetivo para agora e mostrou que é possível ligar esse futebol mais romântico e lúdico com um futebol extremamente competitivo e de resultado. Portanto, o Ronaldinho Gaúcho na 9ª posição. O negócio vai começar a funilar. No 8º lugar, Zinedine Zidane, o maior nome da história do futebol francês. Pura elegância, puro domínio de meio campo, tomada de decisão, um cara que poucas vezes errava, poderia ter sido mais goleador, não chegou a 200 gols na carreira, mas fez muitos gols decisivos e deu à França os títulos importantíssimos em um período em que ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Euro, teve uma dominância francesa ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e poderia ter se despedido campeão do mundo, erguendo a taça e indo para casa curtir a família, mas não, acabou sendo expulso numa final em que a Itália terminou vencendo em 2006. O Zidane poderia ser ainda maior do que foi. Todas as seleções aí do século XXI, praticamente, o Zidane aparece. 7º lugar, Ronaldo Fenômeno. Pura explosão, técnica, mudança de direção, faro de gol. Um cara que, se não fosse as lesões, fatalmente teria sido maior até em número de prêmios e conquistas. Ele e Zidane, inclusive, dominaram durante um bom tempo ali nos anos 90 e parte do início dos anos 2000 esses prêmios de melhor do mundo. Se a gente for pegar, eles ganharam 6 de 10 prêmios. E se o Ronaldo não se machuca ali, talvez Figo e Rivaldo nunca tivessem ganho o prêmio de melhor do mundo. Poderia ser o Ronaldo. E uma recuperação que é histórica na Copa de 2002, né? Um cara que tinha tudo para nem estar nessa Copa. Não só foi para a Copa, como terminou artilheiro, fazendo gol em quase todos os jogos, só não fez gol em um, e metendo 2 gols na final, numa final inédita contra a Alemanha. Então, assim, é um personagem gigantesco. Todos os jogadores da era moderna citam o Ronaldo como uma grande inspiração e ele gerou aquelas comparações com o Pelé com toda a justiça, porque, enfim, em termos de característica, aquela coisa avassaladora, o Ronaldo de fato foi enorme. E agora, hein? Na 6ª posição, para surpresa de muitos aqui, Lionel Messi. E aí, os caras que ainda estão na ativa, eles talvez fiquem prejudicados. Acho que o Messi vai aparecer mais lá na frente, daqui a alguns anos, em um lugar muito mais próximo do topo. Lembrando, a 442 e a Sports Illustrated fizeram recentemente suas listas. Na 442 deu Lionel Messi e na Sports Illustrated deu Maradona, mas eu não consigo ver o Messi como o maior, porque eu acho que esse gigantismo passa muito por seleção, por conquistas. Eu entendo que o futebol mudou e aqui eu não estou falando de análise técnica, eu já disse 1000 vezes
que o Messi foi o melhor jogador que eu já vi, acho ele o melhor de todos os tempos. E isso vai colocá-lo lá no topo mais pra frente, principalmente quando ele parar, porque parou, automaticamente o cara multiplica de tamanho. Então o Messi lá na frente, eu não tenho nenhuma dúvida que vai subir vários degraus nessa lista, mas na minha, ele ainda tá na 6ª posição, porque em termos de relevância histórica, tem outros caras aqui que neste momento estão à frente, mas que eu acho que ele vai passar, tá? Cristiano Ronaldo, pra mim, na 5ª colocação. E aí, por que eu acho nesse momento o Cristiano maior do que o Messi? Porque eu acho que o que ele fez mais difícil, ele não tem o mesmo talento, ele passou por mais clubes e ele levou uma seleção que é pior que a do Messi do ponto de vista histórico, num lugar que o Messi não conseguiu levar. Então, assim, ele ganha pelo Manchester, ganha pelo Real, ganha pela Juventus. O Messi tem essa amarração histórica que talvez o prejudique do ponto de vista do personagem. Em termos de técnica, eu acho que tem zero de arranhão na biografia, mas em termos de posicionamento histórico, o fato do Cristiano ter passado por outras ligas e outros momentos e ter ganho por Portugal campeonatos que Portugal não era visto como favorito e que mudou de degrau por conta dele, acho que isso o coloca num lugar histórico enorme, acima do que o Messi, até aqui. E com um detalhe, a competição da nossa geração é a Liga dos Campeões, e ele é o maior artilheiro e o maior vencedor dessa competição, então isso o coloca num lugar muito especial. Quando parar, acho que o Messi talvez possa até passar o Cristiano Ronaldo, porque enfim, ele fez essas comparações com o Pelé, de estar entre os melhores da história, e isso vai fazer com que o Messi pule e até algumas conquistas que ele não teve fiquem ignoradas, porque a dominância dele no jogo é tão grande que talvez ele passe gente que ganhou mais que ele ou que tem uma relevância para as suas seleções maiores. Mas nesse momento, acho que o 5º lugar é do Cristiano Ronaldo. 4º lugar vai para Di Stéfano. A construção do DNA madridista passa muito pelo Di Stéfano. São 8 títulos espanhóis, 5 conquistas de Liga dos Campeões da Europa, que ainda se chamava Copa dos Campeões da Europa. A dominância do Real Madrid, o Real Madrid como o maior do mundo, como o grande clube do planeta, passa muito pelo Di Stéfano, um cara que era para ter ido para o Barcelona, acabou indo para o Real Madrid e incorporou esse madridismo e transformou o Real Madrid nessa potência intergaláctica que é o Real Madrid. Inclusive, no site oficial do Real Madrid, o Di Stéfano é tratado como o maior jogador que já existiu, não só no Real Madrid, mas no mundo inteiro. 3º lugar, Johan Cruyff, o cara que tem na revolução quase o seu sobrenome, né? O futebol moderno deve muito ao Cruyff, tricampeão europeu pelo Ajax, o cara que comandou uma das seleções mais brilhantes da história e que de fato ajudou também em campo a transformar ou iniciar uma transformação no Barcelona ali no final dos anos 70. Então o Johan Cruyff também uma dominância tática gigantesca, ele vira essa chave da questão tática e do futebol total no mundo, então a relevância histórica do Cruyff é absurda, ele está na 3ª colocação no pódio. 2º lugar para Diego Armando Maradona, um cara que é um personagem enorme e tudo desse personagem acaba transformando o Maradona nesse lugar tão especial, o primeiro talvez a rivalizar mesmo com o Pelé, a criar essa questão, será que esse cara não é melhor do que o rei do futebol? Será? E levando a Argentina a um título épico na Copa de 86, um cara que fez o Napoli sair do nada para ter relevância, ele basicamente transforma uma cidade, faz inclusive com que a região sul da Itália, e principalmente a cidade de Nápoles, torça para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 90, muito por causa do Maradona. Então assim, ele é um personagem que transcende a bola, e isso o coloca muito próximo do topo, que é ocupado por Pelé. Sim, acho que a discussão de melhor da história está aberta, mas de maior da história é muito difícil, porque o Pelé fez tudo o que fez, tricampeão mundial, levou o Santos a um lugar mundial que hoje seria inimaginável. Ser tricampeão do mundo hoje me parece inimaginável, muito difícil. E o Pelé também virou a chave do futebol, jogado de uma maneira e que depois dele passou a ser jogado de outra maneira completamente diferente, porque ele levou o lado atlético, somado ao talento, à parte tática, porque sim, o Pelé não era só improviso, muito pelo contrário, um jogador que obedecia muito os seus papéis, fisicamente se impunha demais à época, estava muito à frente dos outros. Então assim, ele transforma o futebol em algo que parecia ser brincar de bola, em algo que passa a ser jogar bola profissionalmente. Então o Pelé, de fato, é uma ruptura muito profunda no futebol mundial e é o maior nome da história desse esporte, sem dúvida nenhuma. É isso, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Lembrando, já desafiei aqui as 5 figurinhas lá no início do programa, mas aqui eu reforço: Mauro César Pereira, Rafael Oliveira, Gustavo Fogaça, o Gufo,
Gustavo Hoffman e Léo Bertozzi são os 5 que eu gostaria muito de ver a lista dos 20 maiores de todos os tempos. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo, faça a sua listinha de 20 lá embaixo e volte sempre, que é o mais importante. Beleza? Nós estamos juntos. Um abraço.